Imagina só, tu tá jogando uma partida nível ranked nervoso, dando tudo de si, quando do nada aparece um cara voando pelo mapa, sendo um headshot através da parede. Eu sei que parece frustrante, mas o que você não sabe é que por trás desse momento, digamos que engraçado, tem uma guerra tecnológica que já acontece há tipo décadas, com milhões de dólares envolvidos e algumas das mentes mais brilhantes da programação dos dois lados da trincheira. E hoje a gente vai entrar nessa batalha, a batalha dos criadores de anti-cheat e os desenvolvedores de trapaças. E eu te garanto que essa história tem reviravoltas que tu nem imagina. Mas antes, deixa um like e se inscreve no canal pra tu não perder os próximos vídeos. Bom, para começar falando dos primeiros trapaceiros. Tudo começou bem antes do que tu imagina. Lá em 99, no Counter-Strike original, já tinha gente usando a hack e aimbot, mas naquela época a trapaceira era quase artesanal. O cara literalmente alterava os valores da memória do jogo usando editors ou scanners de memória, até técnicas que mais tarde foram, digamos que, refinadas por ferramentas como o Cheat Engine. E os primeiros cheats eram toscos, obviamente. Basicamente, o cheater procurava na memória do computador onde ficava o valor da vida do personagem, aí ele modificava esse valor e simplesmente revivia. Mas tem um detalhe importante: nessa época quase tudo era processado no computador do jogador, ou seja, o servidor confiava que o cliente estava mandando informações corretas. Era tipo você confiar um ladrão para poder cuidar do caixinha da sua loja. Só que tinha gente observando isso de longe, muito incomodado com a situação, e foi essa galera que criou o primeiro grande anti-cheat que muita gente já ouviu falar: Punk Buster é a primeira linha de defesa. Em 2000, um cara chamado Tony Ray criou o Punk Buster. Foi o primeiro sistema anti-cheat amplamente usado em jogos multiplayer. Call of Duty, Battlefield, America's Army, vários desses jogos populares usavam Punk Buster. A ideia era simples, mas bem eficaz pra época. O software rodava junto com o jogo e ficava escaneando a memória procurando assinaturas desconhecidas de cheat. Era tipo um antivírus mais pra trapaças. E o problema? Bom, é que os desenvolvedores de cheat rapidinho descobriram como burlar. E eles começaram a usar técnicas de ofuscação, mudando o código dos cheats constantemente pra não serem detectados. Era um jogo de gato e rato que tinha começado de verdade. Mas o Punk Buster tinha uma limitação complexa. Ele só rodava no nível de usuário do Windows, ele não tinha acesso profundo ao sistema. Enquanto o Punk Buster lutava contra essas limitações, uma outra empresa estava desenvolvendo uma coisa completamente diferente: VAC e a abordagem da Valve. A Valve, criadora do Counter-Strike da Steam, lançou a VAC, a Valve Anti-Cheat, em 2002. Mas a filosofia deles era diferente. Ao invés de banir direto, eu vou ficar semanas monitorando o player e coletando evidência pra depois eu banir tudo de uma vez em ondas. A jogada era bem esperta se tu for parar pra pensar. Até porque se você bane alguém imediatamente, o hacker sabe exatamente o que foi detectado e pode simplesmente ajustar o cheat. Mas se você espera algumas semanas e bane milhares de pessoas de uma vez, fica muito mais difícil descobrir o que deu errado. Tem até casos documentados de banimentos em massa no CS, onde 40 mil contas foram banidas de uma vez. Imagina só o desespero de desenvolvedores de cheat tentando descobrir qual parte do código foi pega. Mas mesmo com essas táticas, a VAC tinha obviamente fraquezas. Ela também não operava em nível de kernel e os cheats ficavam cada vez mais sofisticados. Até que em 2020, uma certa empresa decidiu dar um passo que ninguém tinha ousado dar antes e dividiu muito a opinião da comunidade: Kernel Mod à escalada. Em 2020, a Riot Games lança Valorant junto com o Vanguard, seu sistema anti-cheat, e aqui a coisa mudou completamente de patamar. E o Vanguard roda em Kernel Mod, ou seja, no nível mais profundo do sistema operacional. Ele tem acesso a praticamente tudo no teu computador. E mais, ele inicia junto com o Windows antes mesmo de você abrir o jogo. A comunidade ficou tipo: isso é invasivo demais, é um Rocket, a Riot está espionando o meu PC. E o debate foi se estendendo por muito tempo, mas a verdade é que funcionou, e digamos que muito bem. O Valorant teve muito menos problemas com cheat comparado a outros jogos na sua época de lançamento. Outros que seguiram o mesmo exemplo foram o Easy Anti-Cheat e o BattleEye, que foram usados em jogos como Fortnite, GTA, PUBG e Rainbow Six Siege, que também passaram a penar em Kernel Mod. Mas só tem um probleminha nisso daí: operar nesse nível traz riscos, porque se tem um bug no anti-cheat, ele pode causar tela azul, conflito de drivers, problemas sérios no sistema. Isso só que enquanto toda essa discussão sobre invasão de privacidade rolava, tinha uma outra coisa acontecendo nos bastidores que quase ninguém falava. E quando eu te contar quanto dinheiro tá envolvido nisso, tu vai entender por que essa guerra nunca vai acabar. Um mercado negro milionário. Agora bora falar de money, porque essa guerra obviamente não é só tecnologia, é financeira. E o mercado de cheats é muito lucrativo. Por exemplo, tem sites que vendem assinaturas a 20, 30, 50 e até 100 dólares por mês. Existem também fóruns fechados onde desenvolvedores vendem cheats indetectáveis por valores ainda maiores. Mas o mais impressionante é a estrutura. Esses não são hackers de porão, são empresas de fato, com atendimento ao cliente, atualizações frequentes e sistemas sofisticados. Tem sites de cheat com melhor suporte técnico e muito software legítimo por aí. Mas
Mas e do outro lado? Bom, as empresas de jogos gastam milhões. A Riot tem uma equipe inteira dedicada à Vanguard e, por sinal, a Valve investe pesado no VAC. É uma indústria contra outra indústria. Mas com tanto dinheiro envolvido nesse jogo, os dois lados precisaram se desenvolver de formas tecnológicas que tu nem imagina. Bora falar das técnicas modernas de ambos os lados. Os cheats de hoje são obras de engenharia e alguns usam DMA, Direct Memory Access, através de placas especiais conectadas ao PCIe. Basicamente, um segundo computador lê a memória do jogo sem que o anti-cheat perceba. Já outros usam Machine Learning, pois é, inteligência artificial para poder simular movimentos humanos. O aimbot não trava instantaneamente na cabeça do inimigo. Ele faz um movimento suave e natural, como se fosse uma pessoa com mira boa. E do outro lado dos anti-cheat, bom, eles também evoluíram, obviamente. Agora eles usam análise comportamental. O sistema monitora padrões de jogo. Se tu acerta um headshot com uma precisão estaticamente impossível por sessões seguidas, mesmo se detectar um cheat em si, tu pode ser banido. Inclusive, a Riot implementou no Valorant o sistema de Fog of War melhorado no servidor. Por exemplo, informações de inimigos que tu nem deveria ver não chegam no teu computador, o que torna os hacks menos eficientes e mais difíceis de serem desenvolvidos. Bora falar agora dos casos mais absurdos. Bom, tem histórias bizarras nessa guerra. Já teve jogador profissional sendo banido ao vivo durante o campeonato. O jogador KQLY do CSGO foi banido pela VAC em 2014 enquanto competia profissionalmente. O escândalo abalou a cena competitiva inteira. E tem o famoso caso dos cheats de hardware. Teve gente que criou um mouse com Arduino integrado que fazia embot via hardware. E como o anti-cheat só olhava o software, ele não detectava nada. Mas talvez o caso mais impressionante seja do Rainbow Cheat, o anti-cheat do Call of Duty Warzone. Eles implementaram uma função chamada da Mage Shield. Quando detectavam um hack e tinham certeza que ele era realmente hack, fazia com que as balas dele simplesmente perdessem efeito. Ou seja, ele ficava que nem um trouxa atirando os outros jogadores e não conseguia matar ninguém enquanto ele podia ser morto facilmente. Agora, e sobre o fator humano? Sim, nem tudo é tecnologia, tem também o lado humano. Muitos hackers são crianças e adolescentes que não entendem nem a gravidade do que estão fazendo. Eles compram um cheat barato, usam, são banidos e ficam surpresos com as consequências. Tem também os raid hackers que usam cheats óbvios só pra poder irritar pessoas. Eles não tentam esconder, literalmente voam pelo mapa, matam todo mundo instantaneamente, basicamente o cara que eu falei lá no começo, sabe? Tudo com um simples objetivo de causar o caos. E tem também os closer cheaters, que usam trapaças sutis e tentam parecer jogadores legítimos. E esses são os mais difíceis de pegar e os que mais frustram a comunidade. Um bom exemplo pra te dar seriam os servidores de Minecraft PVP brasileiros, que estão lotados de gente usando autoclique e simplesmente ninguém bane. Do outro lado, os desenvolvedores têm equipes de invasão manual. Quando um caso é incerto, os humanos analisam as replays e tomam decisões. É trabalhoso, caro, mas é necessário para manter uma comunidade segura. E a comunidade, bom, ela também ajuda. A maior parte dos sistemas de reporte funcionam bem até. Se muitas pessoas reportam o mesmo jogador, ele entra numa fila de análise prioritária. Mas bora falar um pouco sobre o futuro dessa guerra, afinal, aonde é que isso tudo vai dar? É difícil dizer, porém, contudo, entretanto, todavia, algumas tendências estão bem fáceis de prever até. Por exemplo, processamento do servidor, o que significa menos informações no computador do jogador e menos oportunidades para o cheat agir. Tem também identificação por hacker. Um exemplo disso são os banimentos que identificam as peças físicas do teu computador, tornando impossível simplesmente criar uma conta nova. Quem já cheatou no GTA Online sabe muito bem o que significa. Isso já acontece, mas vai ficar mais rigoroso e talvez bem paioso se não for bem feito. Em terceiro lugar, tem a autenticação por identidade. E alguns jogos na Ásia já exigem o CPF ou algum outro documento de identificação. É meio controverso? É, mas tá funcionando, então eu não vou nem me aprofundar muito sobre. E tem a inteligência artificial dos dois lados. Vai ser uma corrida armamentista, IAs detectando IAs que detectaram jogadores usando hack. Enfim, chegamos na conclusão desse vídeo. E a conclusão é que essa guerra não tem fim. Cada avanço de um lado gera uma resposta do outro. É uma tecnologia de ponta, criatividade, muito dinheiro e ego em jogo. E o que a gente pode fazer como jogadores? Bom, eu não preciso nem falar, é só a gente jogar honesto, não usar cheat e reportar quando a gente vê um. Bom, e se você gostou do vídeo, eu queria pedir de coração pra você deixar o like e se inscrever no canal. Isso me motiva demais a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Ah, e caso vocês queiram apoiar de alguma forma a mais, é só vocês escolherem algum plano do membership. O mais barato dá R$3. Mas é isso, valeu e até a próxima.